Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão negocia com zagueiro polonês ex-Benfica. Jornalista fala que Fla tentará Dybala no início do ano. Arias se arrepende de ir para a Inglaterra e Flamengo fica de olho. CBF muda a tabela e beneficia mais uma vez a porcada. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Então, se você quiser saber tudo que é falado fora do Brasil a respeito do Flamengo e as notícias de mercado da bola envolvendo jogadores que podem ir para o Mengão, você tem que se inscrever nesse canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, a CBF mais uma vez ajuda o Varmeiras, meus amigos. Não é possível assim. Os caras querem, de todas as formas, dar esse campeonato manchado para o Palmeiras. Sabe o que eles fizeram? O Palmeiras teria que enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já com time reserva, mas jogando o seu segundo jogo com desfalques da data FIFA. Né? Enfim, o Palmeiras tem como adversário o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi para a final da Sul-Americana. O jogo não poderia ser no dia 19, né, que é um dia depois da data FIFA. Teria que ser no dia 18, né? De todas as formas, os jogadores chegariam cansados e muitos deles nem entrariam em campo, como deve acontecer no Fla-Flu. O Flamengo vai pegar um jogo difícil, ou seja, jogo difícil para o Palmeiras, né? O Palmeiras poderia perder ponto. O que a mamãe CBF fez? Pegou, em vez de fazer os jogadores do Palmeiras, os reservas do Palmeiras, viajarem para Minas Gerais para pegar o Atlético, o que a mamãe CBF fez? Trouxe o Vitória da Bahia, quase rebaixado, para jogar no Palestra Itália no dia 19 e jogou o jogo contra o Atlético Mineiro para o final da tabela. Ou seja, meus amigos, descaradamente, favoreceram mais uma vez a porcada, o Varmeiras. Né? O Varmeiras teria uma sequência que jogaria com o Santos fora de casa e o Atlético fora de casa. Para não ficar mal com a tia Leila, eles trouxeram o jogo dentro de casa com Vitória para jogar com um time misto, né? Enfim, um time praticamente rebaixado, e jogou o jogo do Atlético lá para frente. Aí muita gente diz assim, mas o Palmeiras vai ficar nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa. Eles querem que o campeonato se decida antes. Eles querem que o Palmeiras já vá com uma margem de vantagem para a Libertadores. E é isso que eles querem. E aí eles tentam enganar você. Eu já disse mais uma vez, né? Eu tenho me surpreendido positivamente com a administração do BAP. Né? Uma das únicas críticas é a questão de priorizar o brasileiro. O Campeonato Brasileiro não vale absolutamente nada. Para mim, ele perdeu o valor desde o momento em que você consegue, através de um fax, um título. Né? Você não precisa jogar em campo. O Campeonato Brasileiro é tão zoneado, é uma bagunça tão grande, que se você achar ali, né, 3 joguinhos que o seu time tenha feito ali com 2 equipes qualquer, manda um fax, que nem o Atlético Mineiro fez em relação a 1937, manda um fax para a CBF que ela reconhece. Então, para quê? Colocar em risco a conquista da Libertadores? Por que jogar fora a Copa do Brasil, que até agora é um torneio, né, inalterado ali, não teve a sua história inalterado pela CBF, para pegar um Campeonato Brasileiro onde existe aí, né, um conluio, né, uma ideia
seja na arbitragem, seja na CBF, de favorecer um time, né, favorecer a Crefisa, a dona da Crefisa, e investir desesperadamente nesse campeonato. Sinceramente, meus amigos, eu acho que é uma vergonha. Agora, se o Flamengo ganhar o Brasileirão, será contra tudo e contra todos, inclusive contra a CBF, né? Porque a ajuda ao Palmeiras é uma das coisas mais safadas que eu já vi nos últimos tempos. Sabe aquele e-mail antigo, né? Ah, se você descobrisse o que está por trás dos meandros do futebol, você ficaria enojado. Está na cara de todo mundo. Eu fico enojado realmente aí com como eles tentam beneficiar, né, na cara de pau o Palmeiras, seja na arbitragem, seja na manipulação aí da tabela, isso tudo, né, que foi feito até agora. Então, meus amigos, sinceramente, dá logo o título para o Palmeiras, manda ia falar uma coisa aqui, melhor não falar não, né? Manda os diretores do Palmeiras enfiarem a taça aonde eles quiserem, né? E aí o Flamengo segue a competições sérias. O Campeonato Brasileiro organizado pela CBF, para mim, é lixo. É lixo. Né? Desde que inventaram esses títulos por fax, né? O próprio Palmeiras, né? Amanheceu, dormiu com 4 títulos e amanheceu com 8, meus amigos. A partir dali, eu já fiquei enojado com o brasileiro. Né? O brasileiro mesmo, se você for contar o que é o brasileiro desde 71, o Flamengo é o maior vencedor, junto com o Palmeiras, com 8 conquistas dentro de campo. Né? 4 a mais foram dadas para o Palmeiras através da canetada. E aí, meus amigos, para mim isso já perde totalmente o valor. Né? Mas, meus amigos, vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Parece que o John Arias está se lamentando aí da saída do Fluminense e a sua ida por Wolverhampton. As coisas não dão certo para o John Arias na Inglaterra. Matéria da Inglaterra, né? Desempenho e choque de intensidade na Inglaterra tem dificultado muito a manutenção do John Arias no time titular. O meia atacante disputou apenas 7 partidas como titular do novo clube, sem marcar gols e apenas com uma assistência registrada, número distante da produção no futebol sul-americano, onde se destacou pela contribuição direta em 102 gols. O técnico Vitor Pereira tem optado por utilizar jogadores, o ex-técnico Vitor Pereira, né, tem utilizado outros jogadores, mas a grande situação é que ele está realmente extremamente insatisfeito e, segundo o jornal inglês, o Flamengo está de olho. O Flamengo está de olho em John Arias, e ele pode aí voltar para o Brasil, onde ele é feliz. Eu também achava que ele poderia ter dificuldade, sinceramente, em se adaptar. E aí, meu amigo, você gostaria do John Arias vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui no canal. Meus amigos, outro nome que é ventilado dia sim, dia não ao Flamengo é o Paulo Dybala. É isso mesmo, meus amigos. Contrato de Dybala, diz Erkin Conor. Contrato de Dybala termina 30 de junho. A Roma planeja um contrato de 3 anos, mas as negociações não começaram ainda. Boca, Flamengo, Inter Miami e Al Nassr estão monitorando a situação. Paredes continua pressionando o Boca. Para permanecer, Dybala deve aceitar uma redução salarial de seu salário, que gira em torno de 8 milhões de dólares anuais. Né? Meus amigos, Dybala não deve permanecer na Roma, a não ser que ele baixe esse valor aí. 8 milhões de euros, né? 8 vezes 5, 40. Né? Daí mais ou menos 3 milhões de reais por mês, 3 milhões e meio de reais por mês. O Flamengo tem aí salários bastante próximos a 3 milhões de reais por mês. Então, né, podendo aí ter o Dybala vestindo o manto sagrado rubro-negro, acho que pode ser uma boa. O Flamengo ganhando a Libertadores, mostrando de forma mais clara e límpida o protagonismo na América do Sul, pode convencer o Dybala a vestir
o manto sagrado rubro-negro. E aí, meu amigo, escreva aqui nos comentários, você gostaria de ver o Dybala vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui no canal. Meus amigos, Flamengo através do seu diretor de futebol, José Boto, negocia com um zagueiro polonês muito conhecido aqui no futebol português. Eu estou falando de Paweł Danodovic, né, jogador da seleção polonesa, que jogou muitos anos aqui em Portugal, pelo Benfica, né? O zagueiro foi oferecido ao Mengão de graça, porque ele está sem clube. Ele não renovou com o Alas Verona, no qual ele jogava aí nos últimos 5 anos, depois que foi vendido pelo Benfica para o time italiano, não renovou e está livre no mercado, né? Zagueiro italiano que passou muitos anos aqui entrando e saindo do Benfica, né? Enfim, e que acabou jogando no futebol alemão, na Itália, além do Verona, jogou no Palermo também durante algum tempo. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é um zagueiro aí, enfim, com alguma experiência, né, de seleção polonesa, pode aí jogar no Flamengo. Muito tempo o Flamengo não tem um jogador polonês, né? Teve o Pierkowski, jogou no Flamengo pouco tempo. O Flamengo precisa de zagueiros, ele tem 30 anos, ele não é um zagueiro que está em fim de carreira, não conseguiu renovar o seu contrato com o Verona, então pode vir aí a jogar no Flamengo, é um nome que o Boto conhece, né? Eu não sei se daria para fazer com que ele jogasse agora no campeonato, né? Apesar dele estar sem clube, acho que nem a Libertadores, nem o Brasileirão aceitariam novas inscrições, mas é um zagueiro livre no mercado que poderia vestir o manto sagrado rubro-negro. E aí, você gostaria de um zagueiro polonês vestindo o manto sagrado? O Paweł poderia ser esse zagueiro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.